Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre força e movimento. Para isso, nós vamos usar essa figura, esse bloco. Você vai imaginar que esse bloco tem 100 kg de massa, né? Aqui você já está vendo representadas duas forças, né? A força normal e a força gravitacional, ou força-peso, se preferir. Essas duas forças têm o mesmo módulo. Por quê? Porque aqui o bloco está em repouso. Como são só duas forças, a soma das duas tem que ser zero. Primeira lei de Newton. A soma tem que ser zero, bloco em repouso. Ou, se o bloco está em repouso, a soma tem que ser zero. Então, elas têm o mesmo módulo, sentidos opostos. Na hora que eu somo, a resultante é nula. Nós vamos colocar agora um assistente aqui para empurrar o bloco. Vamos ver o que acontece. O nosso assistente vai empurrar o bloco. Vamos botar aí a força de 200 newtons aproximadamente, e você vê que o bloco não está se movendo. Significa o quê? Que a soma das forças continua zero. Mas quais forças? Quando o jovem aplica a força horizontal sobre o bloco, você vê uma segunda força no sentido oposto. Que força é essa? É a força de atrito. O atrito entre o solo e a caixa. E ela mantém a caixa parada. Se não existisse essa força de atrito, o bloco já estaria em movimento, ele seria acelerado pela força que o jovem aplicou. Mas, no entanto, ele continua parado por causa da força de atrito. É uma força de contato também entre o solo e a caixa. Então, a força normal e a força de atrito são aplicados pelo solo na caixa. Então, na verdade, a força normal e a força de atrito são componentes de uma mesma força. Qual? A força que o solo aplica na caixa, ok? Agora nós vamos empurrar um pouquinho, né? Um pouquinho mais, a força um pouco maior, e vamos observar o que acontece. O que vai acontecer? Continua acontecendo a mesma coisa, na verdade, o bloco continua em repouso. Então, eu aplico uma força no bloco e o bloco continua em repouso por causa da força de atrito. Mas tem um detalhe, essa força de atrito, ela tem um limite, ela atinge um valor máximo. Então é possível que eu continue empurrando com forças cada vez maiores e vai chegar um momento que a caixa vai entrar em movimento. Vamos observar então. Vou aumentar a força, vamos observar se a caixa vai entrar em movimento. Quando entrar em movimento, eu vou soltar a caixa. O que nós observamos? Observamos primeiro que a caixa entrou em movimento, obviamente, né? Nesse momento que ela entrou em movimento foi porque a força que o jovem aplicou foi maior que a força de atrito, a força máxima que o atrito pôde atingir, ela atingiu um valor máximo. E o jovem venceu essa força, aplicou uma força maior do que ela. Então o bloco entrou em movimento. Logo depois que o bloco entrou em movimento, o jovem deixou de aplicar a força sobre a caixa e a caixa continuou em movimento. Por quê? Porque ela já estava em movimento. Então a tendência dela é continuar se movimentando, primeira lei de Newton. Mas por que ela parou então? Porque a força de atrito continuava a existir. A caixa continuava em contato com o solo e estava em movimento. Então, necessariamente aparece a força de atrito. Quando você tem duas superfícies, né, em movimento e um em contato com a outra, geralmente você tem um atrito. Então, é isso que aconteceu. E o atrito fez a caixa parar. Então, no momento que a caixa parou, veja que não está mais representada a força de atrito. A força de atrito deixou de existir, porque a caixa, nesse caso, parou e está sobre um plano horizontal. Tem situações que, mesmo em parada, vai aparecer a força de atrito. Não é esse o caso, ok? Então, aqui nós temos novamente a caixa em repouso. A força normal continua, porque a caixa ainda está apoiada sobre, né, a superfície. A força peso também continua, porque a caixa está próximo à superfície da Terra. Então, a força peso não se alterou em nada, ok? Daí a força azul, força peso, e a força amarela, a força normal. E a caixa em repouso. A tendência dela é permanecer em repouso agora. Vamos aplicar novamente uma força e observar agora o movimento no sentido contrário. Mesma coisa, ó. O jovem aplica uma força e a caixa continua em repouso, porque o atrito sustenta a caixa, não deixa a caixa entrar em movimento. O atrito anula a força que o jovem está aplicando sobre a caixa. Mas aí, vamos aplicar uma força até que o jovem, olha lá, venceu. Observe que logo que entrou em movimento, não sei se você conseguiu observar, a força de atrito foi representada menor, ela diminui de valor, exatamente. Quando a caixa entra em movimento, a força de atrito diminui de valor, ela é menor do que aquele valor máximo que ela atingiu, né, antes de se movimentar. Então a força de atrito diminui e a caixa então se movimenta por alguns, né, segundos, mesmo que o jovem deixe de aplicar, porque agora ela já está em movimento e a tendência é continuar em movimento, mas ela para por falta ou por ação, na verdade, da força de atrito, ok?